E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 3 do capítulo 2. Só lembrando que será dividido em 2 vídeos, e também, quero pedir para que vocês entrem no link fixado nos comentários, pois sempre que tiver algum aviso, mandarei por lá. Mas o link pode expirar, então é só me avisar, que irei mandar de novo. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, mostrando que o Exército de Libertação, logo após libertarem um campo de prisioneiros, não pararam e continuaram seus avanços. Pois dos diversos motivos, a razão que mais os pressionavam, era devido à falta de alimentos dos estoques no campo de prisioneiros, sendo menor do que haviam estimado. E isso era graças à política dupla dos semi-humanos, que não alimentavam os prisioneiros o suficiente, e regularmente armazenavam a comida em uma cidade próxima. Mas isso não significava que eles poderiam simplesmente atacar a cidade, matar os semi-humanos e roubar os alimentos, até porque Jadalbaoth poderia achar que algo estava errado, e então, enviar um exército para verificar a situação. Exército esse, que provavelmente contaria com uma força muito maior, do que o Exército de Libertação pudesse derrotar. No entanto, Remédios ainda optou por esse curso de ação, pois ao que tudo indicava, parecia existir na cidade em questão, alguém com sangue real. E mesmo que não fosse, poderia ser um grande nobre, com certo status e conexões. Assim, eles poderiam usá-lo, para conseguir ajuda do sul. Mas Neia ainda tinha suas dúvidas, e por isso, perguntou a opinião de Ainz sobre esse assunto. Ainz responde, dizendo acreditar que era uma armadilha, pois mesmo que não fosse, a cidade poderia estar guarnecida com muitas tropas, além do fato dela poder contar com a existência de demônios. Ele finaliza dizendo que sua capitã provavelmente tinha noção deste fato, mas mesmo assim escolheu ir para uma batalha complicada, pois às vezes, apenas deveriam apostar tudo em uma chance. Com isso, enquanto cavalgavam, logo avistaram seu objetivo, uma pequena cidade, que ainda se mantinha distante. Neia olhou para os milicianos marchando em sua frente. Eles eram os cidadãos que foram liberados do campo de prisioneiros, e mesmo não estando em boas condições, eles ainda foram mobilizados para fazerem parte da infantaria, pois mesmo o alto escalão, não tendo muitas expectativas em suas atuações, ainda eram melhor do que nada. O grupo avançava o mais rápido possível, para não terem o azar de serem avistados por batedores semi-humanos. Mas isso só deixou as pessoas ainda mais exaustas, tanto que as pessoas, descansando nas carruagens de carga, até dormiam, mesmo com o balanço e o chacoalhar da carruagem. E os sacerdotes, que não estavam acostumados a caminhar, olhavam invejosamente para as carruagens de carga, de tempos em tempos. Neia se perguntava se eles ficariam bem, pois assim que chegasse na cidade, seriam forçados a iniciar a batalha. Se eles esperassem anoitecer, seria mais fácil se aproximar, mas eles não poderiam pelo fato de que os semi-humanos teriam vantagens no escuro. Então, mesmo sendo perigoso, eles teriam que atacar de dia. As linhas de batalha já haviam sido formadas, sendo os paladinos na vanguarda, seguido pelos milicianos, armados com pedaços de madeira, e por fim os sacerdotes. O plano usado seria possivelmente o mesmo da última batalha, sendo os anjos usados para suprimir os inimigos na muralha, enquanto os paladinos quebravam os portões, além dos civis, que estavam sendo usados para assustar os inimigos, com seus números esmagadores. Ainz murmurou para si mesmo, dizendo que mostrassem a ele como irão recuperar a cidade. Dessa vez, Ainz seria apenas um observador, e não iria interferir na batalha, mesmo recebendo o olhar suplicante ao seu redor. O ataque começa, e foi bem parecido com o da última vez, porém, eles teriam mais problemas, pelo fato de que o portão e a muralha eram muito melhores do que os do campo de prisioneiros. Sendo o portão reforçado com ferro, e as muralhas não serem de madeiras, mas de pedras. Mas obviamente, isso não significava que eles não teriam chance. Remédios liderou os paladinos na investida, enquanto os anjos atacaram os semi-humanos nas muralhas. No entanto, os anjos ocasionalmente desapareciam em partículas de luz, após serem atacados. Os semi-humanos nas muralhas também eram Baofolk, porém eram tropas muito mais habilidosas. Sendo o mais evidente deles, um Baofolk que se escondia entre as ameias, que portava uma lança longa de boa qualidade, e com ela, o Baofolk havia empalado muitos anjos. Mas abaixo, ambos os lados lutavam ferozmente atrás do portão. Os Baofolk usavam suas longas lanças, por dentro do portão levadiço, sobre os paladinos, que se defendiam usando seus escudos espinhosos, e assim, conseguiam evitar o ataque dos arietes. Por outro lado, Remédios facilmente cortava as lanças, que iam na direção dela. Nisso, os semi-humanos lançaram água fervente pelos buracos assassinos, mas graças ao feitiço, proteção à energia de fogo, que os paladinos receberam anteriormente, estavam ilesos.
As milícias, composta pelos civis, avançavam lentamente, usando pedaços de madeira como escudos, devido à falta de armamento apropriado. Eles começaram a girar suas eslingas, e miravam nos semi-humanos lutando contra os anjos. Mas pelo motivo de não estarem acostumados aos combates, seus ataques acertavam mais os anjos, do que o comum. E mesmo os anjos não sendo afetados por ataques sem encanto, era apenas uma redução de dano, e não imunidade, mas isso não era um problema, pois esses ataques causavam mais danos aos semi-humanos, caso os acertasse. Toda vez que um anjo era derrubado, os sacerdotes invocariam outro em seu lugar, e com isso, a resistência dos semi-humanos começaram a vacilar. Estando observando a batalha, Ainz considera, dizendo que os semi-humanos deveriam ter jogado água fria primeiro, pois ao combiná-las com o frio do inverno, faria com que a temperatura corporal dos paladinos caísse rapidamente. Até porque, nesse tipo de situação, era óbvio que eles usariam proteção mágica contra fogo. Neia achava muito difícil conseguir responder às palavras de Sua Majestade, pois mesmo ninguém morrendo, haviam aqueles que tinham se ferido. Ainz se dirigiu a Neia, e a perguntou se realmente estaria tudo bem, ela não participar da batalha. Pois ela poderia tomar conta de si mesmo, usando o arco que ele havia lhe dado. Neia havia sido designada para ficar ao lado de Ainz, e o observar, então ela não recebeu ordens para lutar. Porém, da mesma forma que antes, parecia que Sua Majestade estava muito ansioso para que ela usasse o arco. Neia se pergunta se Ainz desejava que ela usasse o arco, e até pensou que poderia atirar de onde estava, mas se errasse o primeiro tiro com o arco emprestado de Sua Majestade, seria um pouco. Ao mesmo tempo em que Neia estava hesitante em responder, um barulho forte veio das proximidades do portão da cidade. O portão havia sido derrubado, e então sons de gritos e risadas alegres se combinavam. Com isso, os paladinos inundaram a cidade como uma avalanche. Além disso, depois que viram as incríveis habilidades de Remédios, os semi-humanos que tremiam, estavam cada vez mais frenéticos. No entanto, os paladinos recuaram, em meio a um grande clamor. Basicamente, era a mesma tática de antes. Um Baofolk surgiu, segurando uma criança, ainda mais nova, e deu suas ordens aos paladinos, enquanto os ameaçavam. Mesmo sua voz não chegando a Neia, ela podia imaginar o que estava acontecendo. Os paladinos recuaram, liderados por Remédios e Gustavo, que também ordenaram aos sacerdotes que recuassem os anjos. Ainz diz que não conseguia escutar dali, e por isso queria ir até eles, e fazer parte da conversa. Então, perguntou o que Neia achava. Neia responde, humildemente, que Sua Majestade não precisaria buscar sua opinião. E assim, foram até Remédios. Remédios diz ao grupo que eles deveriam negociar com os semi-humanos, depois de tudo, mas os paladinos tinham expressões de como poderíamos aprovar algo assim. Mesmo quando Ainz se aproximou, eles ainda não encontraram a resposta. Na verdade, todos pensavam em como tirar de Remédios a ideia de que deveriam salvar aquela criança de qualquer forma, mas parecia improvável. Por isso, após discutir sobre alguns planos, que eram uma perda de tempo, Gustavo chamou. Ele diz que já passaram por isso, e mesmo que tivessem tempo ou discutissem mais, eles não conseguiriam salvar aquela criança. Neia entendeu que Remédios continuou planejando as estratégias na reunião, mesmo após Ainz sair. E ao mesmo tempo, os paladinos não conseguiriam resolver esse problema, sem derramamentos de sangue. Gustavo continuou, dizendo que não venceriam a batalha sem sacrifícios, por isso, deveriam sacrificar poucos, para salvar muitos. Os olhos de Remédios pareciam se incendiar com essas palavras. Ela diz que essa não era a guerra que Sua Majestade promoveria. Eles eram a espada de Sua Majestade, servos da Santa Rainha, que apenas queria que as pessoas vivessem em paz. Gustavo interrompe, tentando dizer que Sua Majestade havia morrido, mas o grito de Remédios o interrompeu. Remédios diz que um novo rei santo ainda não havia sido decidido. Ela o pergunta se eles então não deveriam proteger os ideais da Santa Rainha, a quem eles prometeram suas espadas. Ou então, o que significaria um voto de lealdade, se eles mesmos o quebrassem. Neia entendeu que Remédios estava sendo obrigada. Obrigada pelos desejos de uma pessoa, a quem ela prometeu sua lealdade. E o único que poderia quebrar sua obrigação era a próxima pessoa a quem ela ofereceria sua lealdade. Remédios continua, perguntando se isso era errado. Se eles não a prometeram suas espadas, todos eles haviam passado pela cerimônia para se tornarem paladinos. Então, a quem a ordem dos paladinos servia? Ou eles não a prometeram? O tom de sua voz mudou em um instante, fazendo com que eles sentissem um frio congelante. Remédios pergunta se a Santa Rainha estava errada por desejar felicidades aos plebeus, e uma nação onde ninguém precisasse chorar.
Gustavo responde, dizendo que não estava errada, mas que dependendo da situação, eles precisavam mudar. Remédios o pergunta quem precisava mudar, e pede para lhe dizer se havia alguma justiça maior do que não ter que sacrificar ninguém. Isso fez Gustavo ficar quieto, mas Neia percebeu que ela cometeu um erro. Pois ela não era obrigada, pela sua lealdade, às vontades da Santa Rainha, quem ela prometeu servir. Neia pensou no que Remédios havia dito, em que, não importa o quão espinhoso seja a trajetória, ou o quão difícil seja caminhar, eles deveriam superar as dificuldades, e continuar em frente, sem se preocupar com o que estiver à sua volta. Ela então considera, se entre sacrificar poucos, ou salvar todos, não importando o quão grande seja o problema, qual deles era a verdadeira justiça. Mas era óbvio, sendo claramente a segunda, porém era muito idealista. Então, uma pessoa normal desistiria imediatamente. Contudo, Remédios ainda insistia em salvar todos. Ela era a única procurando sua completa definição de justiça, e aqueles que não conseguiam entender isso, que eram as pessoas lamentáveis. Muitos paladinos abaixaram suas cabeças com vergonha. Neia pensou que se alguém considerasse a justiça do rei bruxo, matar um para salvar 1000, seria a justiça de um rei. Então, a justiça de Remédios, 1 ou 1000, todos são iguais, seria um ideal, uma justiça brilhante. Os dois lados eram justos, nenhum estava errado, mas não há justiça, a menos que haja força. Pois, se Remédios fosse mais forte, possuindo um poder divino, que ela não pudesse nem imaginar, ela poderia salvar a criança e os habitantes da cidade, então, não haveria nenhum problema. Mas esse não era o caso. Ela estava aqui, porque não havia maneira de continuar, sem um sacrifício. Isso fez Neia desejar por força. Ela queria se tornar mais forte, pois assim, ela poderia limpar a mancha de Jadalbaoth de seu reino. Mas nesse momento, a voz de Ainz soou. Ainz pede desculpas por interrompê-los, quando estão em um impasse, mas que eles não chegariam a uma conclusão dessa maneira. E que se continuassem assim, apenas mostraria o quão efetivo eram os reféns para os Balfolk. E conclui, dizendo que em sua visão, ela não conseguiria salvar esta cidade, sem sacrificar ninguém. Remédios responde que não, pois certamente haveria uma forma melhor, em que não precisasse sacrificar ninguém, e onde ninguém ficaria triste. Mas Ainsa respondeu prontamente, dizendo que tal maneira não existia, e que já haviam perdido muito tempo. Se isso continuasse, o passado se repetiria. Remédios mordeu fortemente seu lábio, fazendo com que sangrasse. Gustavo pede para que Remédios apenas sacrifique essa criança, e enquanto ela estava hesitante, Ainz diz para que apenas deixasse para ele, pois sua chance havia passado. E ele duvidava que ela conseguiria resolver a situação com apenas um pequeno sacrifício, mesmo se ela investisse com tudo em um ataque, desconsiderando sua própria segurança. Neia pergunta se estava realmente tudo bem, pois ele não deveria estar preservando sua mana para sua luta contra Jadalbaoth. Ainz responde ser como ela diz, contudo, não havia outra maneira para salvar mais pessoas. Mas, ele não poderia garantir completamente que não haveria nenhuma perda. Pelo menos, terá muito menos vítimas do que se eles atacassem. Ainz pergunta se eles deixariam para ele resolver. Remédios diz que, então ainda haveria sacrifícios, e Ainz responde que sim, infelizmente. Remédios curvou sua cabeça, e saiu sem dizer mais nenhuma palavra. Gustavo pede desculpas, e diz que, no lugar de sua capitã, iria implorar por sua ajuda. Ainz diz ser uma questão sem sentido, mas pergunta se ainda vão agradecê-lo. Isso fez todos ficarem confusos, mas rapidamente responderam confirmando. Ainz então diz que irá pacificar a cidade por conta própria, mas que eles deveriam ficar de olho em qualquer peixe que tentasse escapar da rede, e matá-los ou os tomar como prisioneiros. Ainz também diz que iria usar seus mortos-vivos, então, pediu para que eles não ficassem agitados. Dizendo isso, Ainz saiu em direção ao portão da cidade, sem esperar uma resposta. Ainz ativou sua magia, enquanto andava sem parar. Greater Magicial. Mas hold espécies. Algo como, maior selo mágico, segurar espécies em massa. Ainz acenou com a mão, e conjurou diversas sombras cintilantes. Eles eram os Rigvrights. Sendo Vrights, fantasmas, e Rig no sentido de uma classe superior em sua raça, provavelmente. Ainz entregou sua ordem, e logo se moveram para a área designada. Os Vrights se moveram incrivelmente rápido, o que intensificou o choque de Neia, que não conseguiu vê-los se mover, enquanto se perguntava se estava tudo bem. O fato de Ainz não ter dado nenhuma explicação para eles. Neia pergunta sobre eles, e Ainz diz que eram os Rigvrights, seres incorpóreos que podiam atravessar muralhas e outros obstáculos, mas claro, eles não podiam atravessar coisas ilimitadamente. E que eles faziam parte da retomada da cidade.
Ainz iria terminar, pedindo para que Neia esperasse por ele, mas ela disse que o seguiria. Ainz então entregou um item, em forma de colar para Neia, dizendo ser um item que garante imunidade ao fear. O que a manteria segura da habilidade dos Rigvrites, que era emanar terror. E mesmo Ainz tentando convencê-la para ficar, ela ainda respondeu que o seguiria. Enquanto Neia colocava o colar em seu pescoço, ouviu Ainz dizer que isso tudo era um saco, pois eles estavam em guerra, então, como que não poderia haver mortes? Neia sorriu amargamente, em resposta à piada de Ainz. Ela pensou que Sua Majestade não era muito boa em fazer piadas, sendo essa talvez sua única fraqueza. Com isso, chegaram nas proximidades do portão da cidade. Ainz pede para que os paladinos recuem, pois ele recuperaria a cidade, e que no mínimo, deveriam recuar até a retaguarda, para se manterem seguros. Quando o Balfolco viu se aproximar, mandou recuar rapidamente, senão... Ele não conseguiu terminar suas palavras, pois Ainz se aproximou extremamente rápido dele. O Balfolk ficou chocado, perguntando se era um morto-vivo. Isso logo se espalhou pelos Balfolk ao redor, que começaram a falar sobre o que sabiam dos mortos-vivos, além de confundir Neia com uma necromante quando a viram, dizendo que um morto-vivo que ela controlava era assustador. Embora teve pensamentos como, não seja uma necromante, ou, vocês estão sendo rudes com o Rei Bruxo, ela ainda permaneceu em silêncio. Ainz se desculpou por se intrometer quando ele estava nessa confusão, mas... O Balfolco interrompeu, mandando Ainz se afastar, ou a criança sofreria. Ele então, apertou ainda mais suas garras na garganta do garoto, desaparecendo com todo o sinal de vida no rosto do menino. Ainz riu, perguntando se ele realmente estava usando um ser vivo como refém, justo contra ele, um morto-vivo. Os olhos do Balfolk se esbugalharam, e ele mandou que Neia fizesse seu morto-vivo recuar. Ainz o pergunta se ele devia começar. O Balfolk mandou novamente Ainz se afastar, mas sentiu algo, e recuou um passo, ainda carregando o refém. Quando Neia olhou ao redor, percebeu que novas crianças haviam sido trazidas pelos Balfolk, numa tentativa de ver se realmente, um vivo não poderia ser usado contra Ainz. No entanto, subitamente Neia sentiu algo, como um vento preto passar por ela, fazendo todos os Balfolk congelarem em seus lugares. Antes, os Balfolk estavam parados, enquanto estudavam o Rei Bruxo, mas essa mudança súbita, havia sido muito extrema. Seus olhos e bocas estavam torcidos, de uma maneira terrível. Até as criancinhas quase sem vidas, mostraram uma resposta dramática. Neia não conseguia entender o que os Balfolk sentiam, mas olhando para as crianças, suas expressões eram de um medo inimaginável, terrível e dominante. O Balfolk que segurava a criança, gritou de maneira estranha, mas Ainz continuou, e ativou novamente sua magia. Mas Rogue Species. O feitiço foi lançado, e fez com que os semi-humanos e as crianças, congelassem no lugar, como estátuas medonhas. Porém, não estavam mortos, pois Neia ainda conseguia sentir sons de respiração. Logo em seguida, vários gritos soaram, perto da muralha da cidade. E até mesmo sons, em que parecia que os Balfolk estavam pulando da muralha, para fugirem. Enquanto Neia estava distraída por esses sons, Ainz disse que estava tudo certo, e que era hora deles ir. Ainz usou Greater Break Item. Quebrar item maior. E quando Neia olhou para o portão levadiço, viu peças pulverizadas do portão, caindo como chuva. Neia ouviu Ainz murmurar, enquanto passavam pelo portão, com o chão coberto de detrito. Ainz disse como pensou, pois esse feitiço utilizava muita mana. Ele teria que aceitar escolher seus alvos para melhores resultados, e não desprezar as pequenas coisas afinal. Neia pensou em quão facilmente Ainz destruiu o portão, que os paladinos se esforçaram tanto, mas que não conseguiram derrubar. Em como os fortes eram realmente injustos. Ela seguiu lentamente Ainz, enquanto ele deu a volta na frente do Balfolk imóvel. Ainz apontou para os outros Balfolk, que carregavam outras crianças, e diz a Neia que era um estado temporário, e por isso, pediu para ela amarrar a todos. Neia respondeu que iria chamar os paladinos e Ainz disse ser uma boa ideia. Porém, eles deveriam tomar os cuidados apropriados, por ele estar irradiando uma aura de fear. Ele diz acreditar que os sacerdotes teriam o feitiço Lionzeart, mas mudou de ideia, e diz para ela pedir aos sacerdotes usar um Der Divine Flag. Sendo a tradução, respectivamente, Coração de Leão, e sob a bandeira divina. Neia ficou surpresa, dizendo que Sua Majestade já sabia de tudo. Ainz riu e caminhou até os Balfolk, mas então, um Balfolk segurando uma lança apareceu. Provavelmente, aquele que tinha empalado muitos anjos. Ele havia pulado da muralha. Seus olhos estavam vermelhos, e ele estava espumando pela boca. Ainz diz entender, pois o estado Berserking negaria o estado de Fear, e outros efeitos mentais.
Ainz desviava habilmente da lança tentando acertar, sendo um movimento puro e eficiente, único para pessoas treinadas. Contudo, a esquiva de Ainz fez com que o Baufolk Berserking atravessasse um Baufolk paralisado. O efeito Berserking não permitia a distinção de inimigos e aliados. Assim, o Baufolk perfurado pela lança caiu no chão, com sangue espirrando para todos os lados. O Baufolk levantou sua lança, e Neia considerou se ele a lançaria nela, mas ela não poderia atirar uma flecha. Ainz se aproximou do Baufolk, porém, era um movimento que desafiava o senso comum. Com movimentos velozes, Ainz pressionou a cabeça do Baufolk, pela direita e esquerda. E graças à sua força, o Baufolk Berserking não conseguia se libertar, por isso, tentou usar sua lança para perfurar o corpo de Ainz. Mas graças a um feitiço defensivo, a lança foi parada. Ainz diz que o Baufolk não era como aquele Troll que ele enfrentou no Coliseu. E com um som nojento, os olhos do Baufolk saltaram para fora, e sendo solto, seu corpo colapsou no chão. Neia perguntou o que Ainz havia feito. Ainz, balançando a mão, respondeu com indiferença, dizendo que havia esmagado seu crânio, pois às vezes, indivíduos em Berserking não seriam derrotados a menos que fossem feridos fatalmente. Mas apenas destruindo o cérebro deveria bastar. E continua, dizendo que era muito fraco, talvez um pouco mais duro do que uma casca de ovo. A face de Neia torceu, pensando que Sua Majestade realmente não tinha talento para fazer piadas. Ainz diz estar tudo certo, e pediu para que Neia chamasse os paladinos, além de pedir para eles assegurarem essa área, e que poderiam continuar o assunto depois juntos. Neia responde que sim, e saiu correndo para fora, em sua velocidade máxima. E quando olhou novamente para Ainz, viu diversos Baufolk caídos aos seus pés. Fim. É isso, pessoal. Tecnicamente, a parte 3 é direta e sem pausas, mas resolvi encerrar na metade, pois senão o vídeo ficaria muito longo. Mas é isso, se gostou deixe o like aí para fortalecer, e compartilhe para me ajudar a divulgar o canal. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.